Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos coloquemos na presença de Deus, em posição de oração, clamando a presença de Jesus, clamando que Ele nos coloque em seus braços, para que seja humilde e suficiente em perceber que só o seu amor nos basta, para que sejamos humildes o suficiente para perceber que o meu eu precisa ser convertido, que o meu eu ainda tem áreas que precisa ser lapidada para alcançar o reino de Deus. Meus irmãos, peçamos a graça de hoje, que eu perceba as áreas da vida onde eu preciso de conversão a Jesus Cristo e ao reino do Pai, e que todas as minhas ações e intenções sejam puramente usadas e ordenadas para seu serviço, para seu louvor. Jesus, nesse momento, eu peço sabedoria para refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 31 a 37, e que nele eu consiga perceber quais áreas eu preciso de mudança para alcançar essa conversão. Por isso eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados às pessoas, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser algo contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém disser algo contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem no presente, nem no futuro. Ou a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou a árvore é ruim e seu fruto é ruim. Pois a árvore se conhece pelo fruto. Raça de cobras venenosas! Como podem vocês falar coisas boas, se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. As pessoas boas tiram coisas boas do seu tesouro. A pessoa má tira coisas más do seu tesouro. E eu lhes digo, no dia do julgamento, as pessoas prestarão conta de toda palavra falsa que tiverem dito. Porque por suas palavras você será declarado justo e por suas palavras será condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que passagem bela. Quantas palavras nos permite a nos colocar num momento de intimidade e descobrir o que falta no meu eu. Qual área do meu eu precisa ser lapidada para que eu encontre o reino de Deus? Meus irmãos, o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, descreve a maldade dos fariseus contra Jesus, que curava em nome de Deus. Jesus vai tomando o cuidado de ir percebendo e de conhecendo profundamente os fariseus que os acusavam. E ele afirma, toda maldade, todo pecado e blasfêmia usada para com o Filho do Homem será perdoada. Só não será perdoada as maldades e os pecados que forem cometidos contra o Espírito Santo. Nós sabemos que os pecados cometidos contra o Espírito Santo, quando um ser humano ele começa a blasfemar contra o Espírito Santo, esse ser humano já chegou no estágio de não mais acreditar na conversão e de já ter virado as suas próprias costas para com Deus e não acredita, e não aceita, e não reconhece o Deus como o Criador e o Jesus como Salvador e o Espírito Santo como Santificador. Nós vamos percebendo que Jesus chamou
Os fariseus, naquele momento, ele compara aquele povo daquele momento como cobra venenosa que sai mordendo e destilando o seu veneno para condenar, para acusar pessoas que não merecem, como o próprio Jesus. E ele vai e diz, volta mais uma vez, comparar o ser humano a uma árvore, quando ele diz que ou a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou a árvore é ruim e o seu fruto é mau. Naquele momento, o fariseu age como um fruto ou uma árvore que vai dar frutos maus, ou como um fruto que foi filho de uma árvore má, que foi uma erva daninha que vem por um processo de recriação, que está destilando o seu veneno, pois os fariseus, eles praticam as leis daquele momento, as leis cruéis, as leis rígidas, as leis que privam o homem de sua liberdade, que privam o direito do homem de amar o evangelho pregado por Jesus. E a gente vai percebendo que mesmo Jesus, tendo visto que aquelas pessoas são cobras venenosas, ter afirmado raça de cobras venenosas, ele percebe que aquelas pessoas podem sim passar pelo processo da conversão, pelo processo do arrependimento para alcançar a purificação e o reino de Deus. Ele diz que todo ser humano tira do seu bom tesouro, que é o nosso coração. Ele afirma que nós podemos tirar do nosso coração ou bons tesouros ou maus tesouros. E ele afirma também que a partir do que eu falo, do que eu digo, a partir de como eu ajo, a partir de como eu trato, a partir de como eu respeito, a partir de como eu crio, a partir de como eu convivo com o outro, eu posso me tornar uma pessoa melhor e alcançar essa conversão tão desejada para encontrar e alcançar o reino de Deus. Mas ele toma todo cuidado. Você pode sim ser lapidado ao seu decorrer, você pode sim se arrepender, você pode sim alcançar o reino de Deus se você for uma árvore boa e der seus bons frutos, uma vez que é pela árvore que se reconhece o seu fruto, uma vez que é através das suas ações no seu meio que você é reconhecido diante do meio onde você convive e diante de Deus, que já nos conhece mesmo antes de nós termos nascido. Eu vejo que Jesus toma o cuidado de falar sobre o dia do julgamento. As pessoas prestarão contas de todas as palavras que tiverem ditas. Eu já falei aqui em um outro momento que nenhuma folha cai de uma árvore se não for pelo consentimento de Deus. Mas se for da vontade de Deus, nós vamos sim alcançar a graça de ser perdoado das nossas ações. Mas eu digo, meus irmãos, que a nossa essência, o nosso eu, ele vai sendo lapidado a partir do momento que eu entro em intimidade, em comunhão com o Santo Evangelho, com Jesus, e trago esses instrumentos para o meu eu e para o meu tesouro. E quando eu abro, eu demonstro tudo o que eu tenho e o que eu aprendi. Se Jesus nos traz o reino de Deus, se Jesus nos mostra como é o reino de Deus, eu trago dentro de mim hoje uma pergunta: que tipo de árvore eu sou? Que sabor eu posso dar aos meus frutos que irei ao longo produzindo? Que tipo de árvore eu quero ser? Que tipo de árvore eu vou reproduzir para
com as minhas pessoas, para com a minha comunidade, para com quem eu convivo. Meus irmãos, reflitam o Salmo 85 e 86, anotem tudo que não ficou claro nesse momento, peça a Deus sabedoria para continuar a sua oração e leve dentro de si a minha área que precisa ser lapidada. É o meu tesouro interno, é o meu coração. E desse coração só sairá bons frutos se eu plantar boas árvores por onde eu passo. Fique com Deus. Que o amor de Jesus lhe dê essa segurança para compreender qual área precisa ser lapidada para alcançar o reino de Deus.